Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crises, sobre mudanças de paradigma, sobre o que as crises causam no nosso mundo, se a gente como médico está preparado para enfrentar não só essa crise, mas o que vai vir depois disso. E a pergunta é, será que a gente sabe o que vai vir depois disso? Olha, eu acho que já dá para dar algumas previsões e acredito até que bem certeiras de muita coisa que vai acontecer, de como está mudando o nosso mercado, de como está mudando o nosso meio e não só no meio médico, né? Uma mudança de paradigmas, uma mudança de ressignificações muito grandes ao longo desse período que a gente já começa a ver e que muitas pessoas achavam que na verdade era só para pouco tempo, que haveria uma mudança pequena logo após o coronavírus. Quando começou essa crise lá atrás, né, quando começou em dezembro agora de 2019, todo mundo achava que era apenas mais uma gripe que vinha da China, né? Todo mundo achava que era apenas mais uma pequena virose, não digo tão pequena, mas que não ia ter toda essa dimensão que acabou tomando o coronavírus. No entanto, acredito que muitos fomos pegos de surpresa, a grande maioria foi pega de surpresa em relação a essa pandemia, não é uma coisa que se esperava, mas o fato é que as marcas e as mudanças que essa pandemia vai deixar, elas vão ficar marcadas para a nossa vida para sempre e talvez em muitas gerações futuras. Eu tenho quase certeza que em muitas gerações futuras. A gente está fazendo parte de uma história nesse momento que, lógico, é uma tragédia, não é uma história gostosa de se viver, não é uma história boa de se viver, mas que vai gerar, sim, muitas mudanças nesse nosso mundo. Não sei se para melhor, se para pior, eu acredito que para melhor. De toda grande crise sai uma nação mais fortalecida, sai uma nação diferenciada e saímos mais fortes, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa grande crise que a gente está passando e a gente vai falar das perspectivas para o futuro após a crise. Então, se eu fosse você, não saía daí, ficava aí no lugar até a gente terminar, porque eu acho que vai ser legal essa live de hoje, vai ser muito bacana o que a gente vai conversar hoje. Então, desde já quero agradecer aqui a presença de vocês aqui nessa live. E a gente vai falar um pouquinho dos históricos das crises, né? Assim, as grandes crises e as mudanças que a gente teve com essas grandes crises, tá? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vivenciou de grandes crises no mundo, né? Nós tivemos as grandes guerras e obviamente, cada grande guerra trouxeram ensinamentos e mudanças muito grandes na nossa vida do ser humano como um todo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, fez uma mudança muito grande, trouxe uma mudança muito grande na nossa visão feminina. Após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma mudança muito grande na liberação feminina. As mulheres tiveram que ir para a rua para trabalhar para os grandes centros e a partir daí começou realmente a liberação feminina, né? E aí realmente a entrada da mulher no mercado de trabalho, porque os homens tinham que ir para a guerra e alguém tinha que sustentar a casa. E aí, nesse momento, a mulher se viu empoderada dessa situação realmente de começar a cuidar da casa, cuidar dos filhos e ter que gerir e suprir uma casa. Então, nesse momento, as mulheres elas vão ao mercado de trabalho e a partir dali, a partir dessa Segunda Guerra Mundial, obviamente, começa toda uma mudança de paradigma no mundo feminino, que até então não se via antes, né? Então, isso já foi uma primeira grande crise que aconteceu nessa época. E aí nós temos depois, né, temos várias crises mundiais que acontecem, mas eu vou falar aqui das mais recentes, das mais famosas, né? Falamos da Segunda Guerra, depois a gente pode lembrar ali na queda das Torres Gêmeas, né, que muda da nossa forma assim de ver a segurança da aviação de uma forma muito forte. Quem andava de avião antes do que foi aquela queda das Torres Gêmeas sabe que tudo mudou em relação à segurança. Hoje os aeroportos são muito mais seguros, a forma de se ver os passageiros é muito diferente, a forma como a aviação se tornou diferente de alguma forma. E em 2008 também tivemos a grande crise de 2008, né? E aí a partir daí, e as pessoas se vendo cada vez mais sem dinheiro,
se criou naquela época o mercado de sharing, que hoje, né, estourou, que são justamente os Airbnbs, que são os Ubers, né, que são essas empresas de aplicativo, onde você não precisa ter necessariamente um imóvel para você não precisa ir para um hotel, você pode dividir o imóvel com alguém e a partir daí você fazer algum dinheiro. E da mesma forma o carro, você não precisa ter um carro especificamente, mas você pode até alugar um carro e a partir daí você fazer esse carro, fazer um dinheiro para você. Então, quando se teve essa crise, as pessoas se sentiram a necessidade de empreender de alguma forma, se criou esse mercado de sharing naquela época. Então, toda grande crise, ela traz, de alguma forma, mudanças. Toda grande crise traz, de alguma forma, movimentos positivos para a humanidade se desenvolver e se evoluir. E óbvio, como eu falei, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de tragédia mundial, mas o que a gente vai tirar de bom ou de benefício de tudo isso? Tem que haver algum, e eu acho que há vários, e que a gente precisa focar nisso nesse momento. Né? Vamos ter muitas perdas, vamos ter muitas pessoas, obviamente, que vão perder famílias inteiras até, e isso é doloroso para todos nós, estamos vivendo uma situação difícil, mas o que vem depois disso? O que vem depois da crise? O mundo vai continuar o mesmo? Sinceramente, acho que não. Acho que não mesmo. E acho que a mudança que vai acontecer a partir de agora, ela é uma mudança muito grande e que não vai ser uma mudança para os próximos anos, vão ser mudanças para uma vida, para uma vida de gerações futuras. A gente está fazendo parte de uma história que está se escrevendo nesse momento, mas que vai durar gerações. E a gente precisa compreender isso. E Janete, o que é que isso tem a ver com gestão médica? Tudo a ver, mas eu só vou falar isso no final. Por enquanto a gente vai conversar sobre o que eu estou conversando aqui para que você entenda o contexto de tudo que a gente vai vivenciar e aí eu vou trazer o contexto para a nossa área médica, para o que na medicina vai mudar. E eu não estou falando só de telemedicina não, gente, porque muitas vezes, já sei, vai entrar telemedicina. Não é isso, não é só isso. Eu acho que muita coisa vai mudar na medicina e a gente precisa estar preparado para isso. Hoje eu tive uma conversa com um colega que também fala muito de telemedicina, que também fala muito de empreendedorismo, é um cara muito bom, inclusive, em relação a esse tipo de conteúdo, e a gente estava falando exatamente isso. Muitos médicos foram pegos de surpresa, levaram rasteira por causa dessa crise. Pessoas que estão com o consultório completamente parados, obviamente, né? Estamos muitos com consultórios parados, mas que levaram uma rasteira muito grande porque não estavam prevendo uma possível mudança de paradigmas para o futuro, não estavam se preparando as suas bases para esse futuro e que agora estão completamente perdidos no que vão fazer a partir de então. Então, se você se enquadra nesse grupo de médicos, assista essa live até o final, porque também essa live ela é para você, tá? Então, o que eu vejo nesse momento, né, estudando um pouco, lendo um pouco, vendo alguns vídeos, vendo alguns caras que falam muito dessas previsões do futuro, sobre o que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que a gente tem que ter essa visão do que vai acontecer lá na frente. Não adianta a gente ficar vivendo agora e ficar lamentando, ai, nossa, eu estou com o consultório fechado, o que eu faço, as minhas dívidas, tá, ok, eu sei que você tá com dívida agora, eu sei que de repente seu consultório tá fechado, eu sei que você não tá faturando e obviamente a gente precisa trabalhar nesse momento sim. Mas você também tem que ter sua visão a longo prazo, né? E o que você vai fazer lá na frente? Que mudança você vai fazer a partir de agora? O que vai fazer você, médico, se diferenciar no mercado? Porque é isso que você tem que pensar nesse momento. Quem sair na frente agora é quem vai lá na frente se diferenciar e ter realmente esse ponto da virada, né? Então, o que eu vejo dessa grande crise? Gente, uma migração muito grande e isso obviamente está sendo óbvio, né? Óbvio, mais óbvio impossível do mercado online. O mercado online cresceu de uma forma estrondosa nessa crise nos últimos 3 meses. Quem via lá atrás, antigamente, a educação EAD, que era de certa forma até meio, como é que eu posso dizer, criticada ou algumas vezes, eu queria achar a palavra preconceito. A gente tinha um certo preconceito de quem fazia faculdade à distância. Nossa, mas faculdade à distância, né? A gente tinha esse preconceito. Diz que você não tinha. Você tinha também esse preconceito. Ah,
Poxa, fulano fazia faculdade de distância, não deve prestar, não deve ser boa. E, gente, o que vai ter agora de ensino à distância, de faculdade à distância, de pós-graduação à distância, e isso vai ser a nova realidade, isso vai ser a nova era. Quem aqui não está vendo a quantidade de web meetings que nós médicos estamos assistindo? A quantidade de ensino que nós não estamos aprendendo à distância? A quantidade de cursos online que eu fiz agora nesse período? Gente, eu fiz mais curso agora do que eu fiz no último ano, eu acho, passado. Porque a quantidade de conteúdo que a gente está conseguindo adquirir nessa do online está sendo muito grande. Sem custo, sem você ter que pagar um avião para você ir para São Paulo assistir uma aula, sem você ter que pagar um avião para você ir para um congresso nos Estados Unidos, em Paris, onde quer que seja, para você assistir uma aula, né, uma aula boa de um cara que conhece muito do assunto, que mora lá em, sei lá, em Londres. Então, as distâncias, elas já estavam curtas depois que a aviação explodiu, né? Depois que tudo ficou muito mais fácil, o transporte aéreo ficou muito mais fácil, as distâncias ficaram muito curtas entre os países, entre as cidades. Se antes já estavam curtas, agora, então, as distâncias elas não existem mais. Então, eu posso estar aqui numa cidade do interior assistindo uma aula de um cara super especialista lá na China. Tá? Então, isso no meio médico, aí eu vou trazer um pouquinho agora para o nosso lado, isso no meio médico vai ser fantástico, porque você pode se destacar aonde você estiver, basta você ter um sinal de Wi-Fi, né? Basta você ter um sinal de internet. Então, você vai estar ali assistindo de onde você quiser e está se aprimorando e você está sempre se atualizando, então não vão ter mais desculpas para terem médicos ruins, médicos medíocres que a gente sabe que tem, médico que a gente chama de orelhada, que é aquele médico que só ouve o que o outro fala, não escuta, não abre um livro, né? A gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem. Então, não tem mais desculpa para isso. O cara tem todas as armas e ferramentas para ser um super mega power especialista, porque as distâncias encurtaram muito, né? Encurtaram bastante, tá? Que mais que eu acho que vai mudar, gente? Isso a gente falando então na migração do mercado online, como eu falei, as distâncias vão ser diminuídas em relação à educação, não só para a educação dos nossos filhos, sem dúvida, mas para a nossa educação como médicos também, e a educação das pessoas como um todo, né? A outra coisa que eu acho que vai mudar muito é a relação de trabalho. E, gente, se vocês já estão gostando do que vocês estão ouvindo até agora, dá coraçãozinho aí pra gente chamar mais gente pra essa live. Pode também clicar aí no aviãozinho, você pode marcar aquela pessoa que você acha que vale a pena assistir essa live. A gente tá só começando ainda, então ainda dá pra muita gente entrar. Clica no aviãozinho e marca teu amigo que você acha que faz algum sentido pra ele assistir essa aula também, tá bom? Outra coisa que a gente vai começar a ter é mais valor à vida, né? Houve uma ressignificação muito grande da vida. Houve uma ressignificação muito grande da saúde. Houve até mesmo uma ressignificação da idade. E eu ouvi isso há pouco tempo de um cara chamado Carlos Ferreirinha, né? Eu gosto de dar sempre o nome aos bois, digamos assim, para quem é o autor da obra. Então, eu assisti uma live dele muito boa. Ele é um cara que é especialista em mercado de alto ticket, né? Em mercados de luxo. E ele estava falando exatamente sobre isso, eu achei muito interessante replicar aqui para vocês. Ele falou o seguinte, que houve muitas pessoas foram taxadas de idosa, né, entre aspas. Taxadas entre aspas, porque pela OMS até então, acima de 60 anos era o idoso. Mas as pessoas acima de 60 anos tinham um maior risco de morrer. Tinham um maior risco de contrair uma doença mais grave, tinham um maior risco de irem para uma UTI, de serem entubados, enfim, de ter toda aquela situação que a gente já conhece. E o que acontece na cabeça dessas pessoas que passaram por essa crise, né, incólumes, que estão bem, que estão com saúde? São pessoas que se sentem sobreviventes, são pessoas que estão em suas plenas faculdades mentais e físicas, que estão trabalhando ativamente e que eram taxadas como idosos, mesmo sem se sentir idosos. Então, essas pessoas, elas vão voltar com uma garra para o mercado de trabalho muito mais do que antes. Então, o que antes a gente via, de repente, de pessoas já com essa idade, muitas vezes até se aposentando, pessoas já com essa idade,
tendo dificuldade de emprego, talvez agora seja uma mudança de paradigma muito grande, porque se vê que muitas pessoas acima de 60 anos estavam muito bem e ainda assim tiveram problemas graves com a doença, mas que sobreviveram de forma maravilhosa, passaram por isso de forma maravilhosa, que muitos que nem sequer pegaram e são sobreviventes da mesma forma. E aí, Janete, o que muda com isso? Muda o cuidado, o autocuidado. Essas pessoas vão ter um cuidado maior com a saúde e aí entramos nós, médicos, para cuidar da saúde dessas pessoas, né? Como um todo. Eu não estou falando do coronavírus, eu estou falando de medicina como um todo. Daquele cara que vai querer se cuidar mais, que vai dar mais atenção para a sua saúde, que vai dar mais atenção para a sua vaidade, até para quem trabalha no mercado de estética, né? Porque as pessoas, muitas vezes, que não eram idosas, que eram apenas pessoas acima de 60 anos, mas que estavam em plenas faculdades mentais, que estavam bem, suas faculdades físicas maravilhosas, e que estavam aí trabalhando ativamente no mercado de trabalho, mas que tinham um risco muito maior de pegar a doença e de realmente passar por uma fase mais grave dessa doença. Então, essas pessoas, elas vão sair dessa situação toda muito mais fortalecidas, porque serão, sim, sobreviventes, grandes sobreviventes da nossa população. E aí, é aquela situação, né? Eu acho que vai haver, sim, essa ressignificação da saúde. Eu acho que vai haver um grande boom depois dessa crise aos consultórios médicos como um todo, tá? Desde a área da estética até as áreas mais básicas de atenção primária. Então, eu acho que isso vai acontecer. Uma ressignificação do lar muito grande. No livro Poder do Hábito, a gente percebe que ele fala o seguinte, que se a gente passa mais ou menos 60 dias fazendo a mesma coisa, não lembro exatamente se são 45 ou são 60 dias, mas é alguma coisa nesse sentido, acho que são 60 dias. Fazendo a mesma coisa diariamente, a gente acaba tendo aquilo como uma rotina, a gente coloca aquilo na nossa rotina e a gente começa a gostar daquilo, a gente se acostuma com aquilo. E o que a gente fez nesse momento? Mesmo aquelas pessoas que eram workaholic, como eu, inclusive, a gente ficou 2 meses trancafiado dentro de casa, né? A gente ficou tendo que fazer outras coisas, a gente não podia trabalhar, a gente teve que fazer outras coisas, então a gente teve que criar uma ressignificação para tudo isso. E, gente, para muitas pessoas pode ter sido difícil, eu tenho certeza que sim. Mas para outras pessoas, e até eu me incluo nisso, foi muito bom. Eu pude ficar mais tempo com os meus filhos, com a minha família, com meu marido, na minha casa, cuidando do meu lar, coisa que eu já não fazia há muitos anos, todo esse tempo, né? Coisa que eu não conseguia ficar ali 24 horas realmente focada na família, como eu fiquei. Então fazia muitos anos que eu não me dava essa possibilidade. Então muitas pessoas nesse momento viveram essa ressignificação do lar, da família, do quanto é importante estar junto da família. Então essa é uma outra ressignificação que a gente vai tirar assim desse momento, né? O Suleiman está dizendo aqui, a partir de outubro, muitas pessoas optaram por estéticas minimamente invasivas. Exatamente, Suleiman. Muita gente optou por estética minimamente invasiva também. Até porque também parou-se um pouco as cirurgias, né? Em função de tudo isso que está acontecendo. Outra coisa também que vai mudar bastante as pessoas, elas vão poder... O que acontece nesse momento? Muita gente está trabalhando online. Eu tenho vários pacientes que estão trabalhando de casa. Muita gente que tinha que ir até o trabalho acabou sim perdendo emprego. Em algum momento pode ter acontecido isso, mas muitas empresas mantiveram muitos empregos com pessoas trabalhando em casa. E o que as pessoas puderam perceber nesse momento, tanto as empresas quanto os empregados? Que é possível. O que antes se achava que era difícil, que a empresa não conseguiria controlar quantas horas o funcionário ia trabalhar, que não haveria produtividade, que a produtividade ia ser afetada. O que as empresas perceberam nesse momento? Que é possível. E sabe o que isso muda para a empresa nesse momento? Muita coisa na economia. As empresas hoje, por exemplo, que tem 2, 3 andares de imóveis alugados, vão no máximo precisar de 1, talvez 2 andares, vão conseguir desalugar um andar inteiro. Isso é uma economia muito grande para a empresa. Ela não precisa mais ter um custo tão grande de ter um imóvel alugado para colocar ali 10, 20, 30 funcionários, se esses mesmos funcionários podem trabalhar de casa, home office, sem custo de transporte, sem o custo do cafezinho o tempo todo, sem o custo da água, da luz, do telefone, da internet, né? Então, tudo isso vai haver uma mudança muito grande, sem dúvida. Muitas empresas já estão percebendo isso.
O próprio Facebook e Google já divulgou que a partir de 2000 até 2021, provavelmente eles não vão ter mais nenhum funcionário trabalhando em empresa física, que todos os funcionários serão home office. Então, olha a mudança que a gente está tendo no mercado depois de toda essa crise que a gente está vivenciando, né? Então, realmente, acredito que muita coisa vai modificar e vai modificar para todo mundo, inclusive para nós médicos também. Tá? E com isso, com essa mudança, com muita gente trabalhando home office, o que a gente vai começar a perceber a partir de agora? Muitas pessoas indo para o campo. Porque olha só, a gente não precisa mais morar na cidade para estar perto do trabalho. A gente não precisa mais morar num apartamento caro numa cidade, eu não preciso pagar um aluguel, sei lá, de 2 a 4 ou 6 mil reais, só para morar numa cidade grande, só para poder estar perto do meu trabalho, para ter um pouco mais de qualidade de vida e não pegar um trânsito infernal. Eu não preciso mais disso, eu posso trabalhar de casa. Se eu posso trabalhar de casa, minha casa pode ser em qualquer lugar. Então, talvez a gente veja nos próximos anos, e eu tô colocando, gente, isso é uma mudança que vai acontecer sim, ao longo de muitos anos. Isso é uma mudança que vai acontecer sim, ao longo aí, talvez, dos próximos 100 anos. São mudanças que vão acontecer ao longo de todas as gerações, mas que começou agora com o coronavírus, começou agora com essa crise mundial que a gente está vivendo. Então, talvez a gente veja um movimento de êxodo rural ao contrário. Lembra que lá atrás, quando a gente estudou a história, o pessoal do campo veio para a cidade, as cidades incharam? Então, talvez agora as cidades desinchem. E talvez muitas pessoas comecem a ir para os campos. Por que eu vou morar numa cidade barulhenta, cheia de carro, com poluição, com um monte de pessoas, se eu posso morar no campo e trabalhar junto da natureza, tendo uma vida muito melhor, com muito mais qualidade? Se os meus filhos podem ter escolas online, se os meus filhos podem ter a mesma educação do menino que mora na cidade grande. Então, muitas mudanças de paradigma começarão a vir, gente, depois dessa crise. Não se enganem, isso vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o começo está sendo agora. Porque as pessoas perceberam o quanto o online tem força. A gente não vai longe, eu não vou longe aqui do que a gente está falando. Eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação esse ano e, obviamente, em função da pandemia, a gente teve que postergar o início da pós-graduação. E antes da gente, quando eu estava fazendo a programação, eu comecei a fazer a programação, a grade de programação dessa pós-graduação, e eu mesma, assim como outros colegas, fomos resistentes em dar aulas online de técnicas e tudo mais, porque a gente achava que os colegas que é uma pós-graduação para médicos, que os colegas não iriam ter a mesma sensação, ter o mesmo aprendizado do aprendizado presencial. A ideia era fazer um módulo, vários módulos presenciais, mas teriam alguns módulos que seriam aulas online. E quando eu estava montando essa grade, eu falei, gente, mas essa aula não dá para ser dada online. Essa aula também não é legal ser dada online. Vamos tentar fazer no presencial e tal, e a gente tenta suprir essa carga horária de outra forma. Isso, gente, foi no início do ano. E olha como a cabeça já mudou. A quantidade de congressos que a gente está vendo online, a quantidade de cursos que a gente está vendo online, a quantidade de cursos, inclusive com técnicas médicas que a gente está vendo online, ela é muito grande. Então, essa mudança para o online, ela está sendo assim absurda em apenas 3 meses, né? Quantas lives vocês não assistiram nesses últimos 3 meses, né? Só as minhas aqui tem um monte, todo dia tem. Então, realmente é uma mudança de visão e de paradigma muito grande que a gente está vendo nesse momento agora. Então, pensando nas empresas, né? Por que a gente vai pagar aí aluguéis caros se eu posso ter os meus funcionários home office? Por que eu vou fazer isso? Então, muitas empresas vão fechar andares inteiros para que os seus funcionários acabem trabalhando no home office. E o que a gente acaba vendo com isso aí? Uma coisa muito legal que vai acontecer é que não importa se você mora lá no interior, se você mora num local afastado, você vai ter a mesma oportunidade de estudo do que o cara que está fazendo Harvard, sabe? Se você for um gênio e você estiver ali escondidinho no campo, se você estiver escondido numa cidade pequena, você pode ser contratada por uma grande empresa de qualquer lugar do mundo para trabalhar nessa empresa. Então, a mudança de paradigma que a gente vai ter a partir de agora, em relação ao conhecimento, ela é absurda depois de tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ficar ligado para tudo isso. E mais uma vez, Janete, o que tudo isso tem a ver com medicina? A gente vai já falar sobre isso,
né? Eu estou tentando mostrar para vocês tudo que está acontecendo no nosso mundo e como as mudanças vão acontecer, né? Nesse momento no nosso mundo. Então as pessoas vão perceber que já não é mais legal ficar perto de barulho, ficar perto de poluição, ficar perto de locais muito cheios, que não é mais legal ficar perto de trânsito. Então, quem de nós, né, nesses dias não acabou vendo as cidades mais vazias? E como é gostoso, é mais ventilado, é mais silencioso ver realmente as cidades mais vazias, né? Então, muitas pessoas estão começando a perceber que isso é bom. E o fato disso estar acontecendo vai fazer com que muitas pessoas acabem indo, sim, para cidades menores, para o campo talvez, para condomínios mais afastados, porque antes a gente também, muitas pessoas não queriam ir para condomínios mais afastados para trabalhar na cidade, perto do seu trabalho, não ter que pegar trânsito de 1 a 2 horas, dependendo da cidade onde você mora. E aí agora a gente vê esse movimento contrário. As pessoas vão começar assim a ir para mais condomínios distantes, que tenham melhor qualidade de vida, porque elas conseguem trabalhar de casa. Porque elas não precisam se deslocar o tempo todo, né? Olha, a Ana tá falando que ouviu os pássaros cantando. Exatamente, a gente consegue agora ouvir os pássaros cantando. Gente, o que é aquela água de Veneza, né? Depois que eu vi aquilo ali, eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo que viralizou de como tá claro, como estão claras as águas de Veneza, pelo fato dos barcos não estarem passando mais o tempo todo. Então, a gente começa a perceber o quanto nós, homens, a gente acaba também agredindo a natureza de várias formas, com todo esse movimento. Então, não que vai parar de ter os barcos, não que vai parar de existir Veneza, não é isso. Mas é importante para que a gente veja tudo isso que o fato da gente estar mais em casa, da gente se movimentar menos, está causando. Tá? E provavelmente isso vai mudar muitas coisas no nosso planeta, sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, a Ana tá dizendo, é um novo normal. Pois é, a gente não sabe o que o pessoal fala desse novo normal, mas o fato é que realmente vai haver uma mudança muito significativa. Vai haver uma mudança de paradigmas muito grande. E aí, o que a gente traz para nossa realidade? O que a gente traz para nós, para a gente da medicina? E aí a gente vai começar a conversar sobre isso agora. A primeira situação que eu acho que a gente não pode parar e fechar os olhos é a questão do ensino à distância, né? A gente vai ter a possibilidade de uma atualização muito mais constante, de uma atualização integral, de uma atualização online 100%, que a gente não precisa de deslocar distâncias, longas distâncias para assistir grandes congressos, que a gente não precisa se deslocar grandes distâncias para estar perto de grandes nomes da medicina que podem nos ensinar muito. Então a gente não tem mais a desculpa de não estar extremamente atualizado, porque você pode se atualizar em casa a qualquer hora do seu dia. Então acabam as desculpas de muitos médicos que não têm tempo de ir para algum local ou que está sem dinheiro para ir para tal congresso, porque muitos congressos agora vão ser online. Então esse é um grande ponto. O outro grande ponto, a gente não pode deixar de falar disso, eu sei que está sendo um tema meio batido, mas a gente não pode esquecer desse fato, é a telemedicina. Para muitos é difícil, mas para alguns é uma realidade muito perto, muito próxima, né? A telemedicina, ela veio para ficar e eu não consigo ver uma regressão disso, até porque já existe em outros países, nos Estados Unidos já existe telemedicina há alguns anos, estava uma força muito grande para a telemedicina entrar e ser regularizada no Brasil, enfim, por alguns motivos acabou não sendo, né? Mas eu acredito que agora, com o coronavírus, isso vai ser uma realidade sem volta. Então, o fato é de realmente você começar a pesquisar, a se organizar de como você pode fazer isso da melhor forma, se for uma realidade para a sua especialidade, tá? Se for possível através da sua especialidade, como monetizar através dessa medicina, como realmente conseguir atender melhor esse paciente através do online, como conseguir conectar com esse paciente através do online, que não é uma coisa tão simples talvez, né? A gente vai perder a história do toque, a história do estar junto, a gente vai perder um pouco essa presença física. Então, como fazer essa presença virtual ela ser tão boa quanto a presença física e não perder qualidade? Mas o fato é que isso vai acontecer e você vai poder atender pacientes, e olha só, gente, essa visão, você vai poder atender pacientes de qualquer lugar do Brasil, e isso é uma grande vantagem para nós médicos. Então o nosso nicho de mercado, que antes se ficava ali na região onde você mora, né, na cidade próxima, talvez nos arredores da cidade, as possibilidades que a telemedicina te abre, de uma possibilidade de você atender pessoas no Brasil inteiro, é muito grande.
Então, você pode estar aqui atendendo até uma pessoa que mora em outro país. Então, dependendo de como você se posiciona no mercado, dependendo de como você é visto no mercado, o marketing que você faz, a forma como você se coloca e o conteúdo que você tem, e as especialidades e especializações que você tem, e o quanto você se mostra como autoridade, você pode sim ser um grande nome na medicina mundial sem você sair de casa, sem você sair do seu consultório, tá? Então isso é possível, isso será mais possível a partir de agora. Então a pergunta é, você está preparado para essa nova medicina? Você está preparado para essa situação que vai acontecer a partir de agora? Né? Porque se não está, o momento é agora. O momento de você ir atrás, o momento de você começar a procurar os caminhos para você pelo menos entender o que está acontecendo é agora. Porque quem sair na frente agora, muito provavelmente vai ter uma vantagem nessa largada. Porque muitos colegas não vão conseguir logo no início se adequar a essa telemedicina. E quem conseguir se adequar desde o início à telemedicina vai sim ter um diferencial. E é quem vai ditar o mercado. E eu espero que essas pessoas que entrem na telemedicina ditem o mercado de forma correta. Porque quando a gente teve lá atrás uma invasão dos planos de saúde na nossa vida e os médicos permitiram isso, permitiram valores vis para que a gente trabalhasse de forma quase que escrava para os planos de saúde, com tanto que a gente estuda, com tanto que a gente se dedica, com tanto que a gente perde noites, com tanto que a gente tem responsabilidade sobre a vida de um ser humano, o valor que um plano de saúde paga é uma vergonha. Então, só que isso foi um movimento dos nossos colegas médicos lá atrás que aceitaram isso. Então, eu espero, sinceramente, que os atuais colegas que deem a largada nisso, não também denigram também a ideia da medicina nesse momento. Porque eu já ouvi alguns comentários de, mas a consulta online ela pode ser mais em conta. De que existe isso, gente? Você está passando seu conhecimento, não interessa por onde é, se é online, se é no telefone, se é no WhatsApp, se é presencial, o conhecimento é o mesmo. Então, você não tem que cobrar menos porque você está atendendo no online. A consulta tem que ser o mesmo valor, tá? E talvez até mais caro, porque é mais responsabilidade. Você não está tocando no paciente, você não está fazendo um exame físico, como é que você vai ter a certeza, de repente, de um diagnóstico? Então, eu acho que são coisas que precisam ser muito bem avaliadas para que não se quebre o mercado de uma vez para quem for sair nessa largada aí inicial. E que saiba monetizar de forma correta o serviço online, porque senão vai ser mais um serviço médico escravo que a gente vai começar a vivenciar nesse mundo a partir de agora, tá? Então, eu acho que essa questão da telemedicina ela veio realmente para ficar. Uma outra coisa que a gente pode ver também vai ser também um novo posicionamento. O que a gente via muito antes? O médico queria só ficar na cidade, obviamente porque tem mais oportunidades, principalmente de crescimento profissional, de subespecializações, de especializações mais próximas que ele pode fazer presencial. E em função disso, muitos interiores viviam com carências de médicos. E o que a gente provavelmente vai ver nesse momento agora com a telemedicina? Muitos médicos indo para o interior, muitos médicos talvez vivendo no interior de uma forma mais tranquila, numa forma mais tranquila, a palavra é exatamente essa, né? No entanto, atendendo muitos pacientes online no Brasil inteiro, e não só os do próprio interior, onde ele vai viver ou morar, mas também do Brasil inteiro. E também tendo uma possibilidade de especialização à distância, que antes a gente não tinha tanto, né? A gente tinha esse preconceito, como eu falei no início aqui, e agora eu acho que esse preconceito vai ser quebrado muitas vezes. Então, os novos currículos que vão trazer cursos à distância, eles sem dúvida serão tão valorizados quanto os cursos presenciais, porque vai se quebrar esse paradigma de que, nossa, o curso à distância tem um preconceito, não tem o mesmo valor. Isso vai parar de existir. Porque com todo esse movimento que está acontecendo, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi congressos inteiros que vão ser feitos online. Agora em agosto a gente tem um na área de estética, beleza e cirurgia plástica. Então um congresso inteiro feito online. Então, gente, o que a gente vê que antes a gente tinha que se deslocar para ter determinado lugar, talvez daqui a alguns anos os nossos filhos, quando a gente fale disso, eles digam pra gente que, nossa, que absurdo, você tinha que ir para tal lugar para ir para um congresso. Então, isso talvez seja realmente, vai ter de oftalmo em setembro, Ana, mas é online também? Vai ser online? A Ana está dizendo aqui que vai ter um congresso de oftalmo em setembro. Então, talvez os nossos filhos daqui a um tempo acham que é um absurdo a gente ter que se deslocar para ir para um congresso online, porque eles vão ter isso sempre na sua frente, ali na tela.
Interessante, a Ana está dizendo que é totalmente online, você tá vendo? Então assim, todas as áreas da medicina entenderam que elas precisam se ajustar. Então eu também vou ter um congresso completamente online agora em agosto. Você já está me dizendo que vai ter um congresso de oftalmo em setembro online. Então você vê como tudo está se ajustando de uma forma muito rápida. E olha, gente, como foi rápido isso. Em 3 meses houve uma mudança absurda de paradigmas, de pensamentos, de autocríticas, enfim, de toda uma situação que a gente antes não esperava, né? E até mesmo de preconceitos que a gente tinha que agora tiveram que ser quebrados, meio que na marra, mas que foram quebrados, né? Hoje eu consigo até gostar muito mais, não digo que muito mais do online do que presencial, porque eu gosto muito desse contato, mas que é gostoso ainda assim você ter a possibilidade de a qualquer momento do seu dia você poder assistir aquela aula sem você parar o seu dia, sem você se distanciar dos seus filhos. Eu fiz uma pós-graduação ano passado lá no Einstein, que eu tinha que ir todo mês viajar para São Paulo. Eu moro em Belém, tinha que todo mês viajar para São Paulo para assistir a pós-graduação, que era um final de semana por mês. Então eu passei durante um ano inteiro, durante pelo menos 4 ou 5 dias na semana, longe da minha casa, longe dos meus filhos. Eu tava com um bebê pequeno, meu bebezinho agora tem 1 ano e meio. Quando eu comecei a pós-graduação ele tinha 4 meses, então vocês imaginem como foi sofrido para mim. Mas são as batalhas e as lutas que a gente tem o tempo todo na medicina no dia a dia. A gente sempre mergulha na profissão de uma forma realmente de sacerdócio, né? E a gente se entrega àquilo. E, óbvio, foi doloroso pra mim, foi bastante. Mas olha só, se fosse nesse ano, talvez, eu não sei como é que tá essa pós lá nesse momento, mas talvez, se não é agora, daqui a alguns anos, talvez seja totalmente online. E muitas pessoas não precisem mais sair para deixar seus filhos pequenos, para poder estudar e ter um conhecimento muito maior. Então todos esses paradigmas já estão sendo e serão cada vez mais quebrados. E a gente, como médico, tem que se adequar a isso. Não só ao aprendizado online, mas principalmente às consultas online. E, como eu falei para vocês no início, não é só a consulta especificamente, mas saber cobrar melhor. E saber como também trazer o valor da sua consulta para esse paciente. Porque, inclusive aqui no próprio Gestão Médica, a gente fala muito de como você valorizar a sua consulta, como você mostrar o marketing, o atendimento ao cliente e tudo mais, o atendimento presencial. Até então falamos muito de atendimento presencial, mas eu já até estou estudando formas de começar a trabalhar também essa consulta, esse atendimento no online, porque a gente sabe que isso vai acontecer. E aí, como que fica essa comunicação com o cliente, né? Como é que fica essa comunicação com as pessoas que não estão ali presencialmente te vendo, sentindo o cheiro, sentindo o toque do teu ambiente, tendo essa proximidade com a tua equipe, com você, praticamente é você e o médico. Outra coisa que acontece muito, eu acho que você já deve ter ouvido falar, e está crescendo cada vez mais, são os secretários virtuais, né? Então também pra gente, médico, é uma possibilidade que a gente tem que vislumbrar. Sem dúvida são muito mais baratas, né? E talvez até sem todos os encargos trabalhistas, porque é um serviço terceirizado, do que a gente ter uma funcionária dentro da clínica. Então, dependendo do tamanho do seu consultório e dependendo da forma como você atende, ter uma secretária online vai ser uma saída para muitos colegas, né? E muitos até talvez nem precisem ter consultório mais. Se você migrar totalmente para online, se é que existe alguma especialidade possível, eu acho que existem várias, que é possível a gente fazer uma migração completamente para online. Muitos médicos podem atender de casa. Isso é possível, gente. Atender de casa com secretária virtual, olha a diminuição de custos que a gente vai ter em relação ao nosso negócio como um todo. Então, eu estou colocando aqui, obviamente, um brainstorm para vocês pensarem também, uma chuva de ideias, para que a gente comece a vislumbrar o que pode vir para o futuro, para que a gente comece a vislumbrar quais são as possibilidades aí que se abrem nos próximos 10, 20, 30 anos no nosso mercado, porque é basicamente isso que vai acontecer. E tudo está começando agora, a gente está começando a fazer parte dessa história agora, nesse momento. Se você estivesse nesse momento vivendo, sei lá, uma segunda grande guerra mundial, ou como eu falei, a crise de 2008, você estaria vendo a história se escrevendo. É exatamente o que a gente está fazendo agora, a gente está vendo a história sendo escrita nesse momento. Talvez se a gente abrir os livros de história daqui a 30 anos, vai lá, tá, que o grande boom da internet, o grande boom do mundo virtual foi a crise do coronavírus em 2019, né? Então, realmente, o nosso medicalista está dizendo, além disso, virá nova tecnologia 3D,
de holografia para celulares e apresentações virtuais de palestrantes em congressos. Exatamente, olha que informação bacana. Outro desenvolvimento de inteligência artificial, exatamente. Então, assim, a inteligência artificial, essa visualização de holografias em 3D, e o quanto isso vai se desenvolver, né, no futuro, e o quanto a gente precisa ainda entender dessas tecnologias que estão cada vez mais crescentes no mercado, realmente é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e começar a estruturar o negócio para isso. Porque quem está na frente é justamente quem consegue ter uma visão a longo prazo. Não adianta a gente ficar pensando no que está acontecendo aqui, no agora, ficar se lamentando e chorando, e porque tá ruim, porque a dívida tá assim, porque eu não atendo ninguém, porque eu não tô operando ninguém. É claro que você tem que se preocupar também um pouco com o momento, mas a visão de futuro ela é mais importante, porque você não vai viver só o agora. O agora passa daqui a 3 meses, a crise do coronavírus daqui a 2, 3 meses já foi, vai embora, o vírus vai embora. O que vai ficar as marcas que ele deixou. O que vai ficar são os ensinamentos que a gente teve. O que vai ficar é essa experiência fantástica que a gente está vivendo do online, de vocês estarem aqui agora me assistindo, né, todos os dias, e essa proximidade que a gente está tendo. Então, em vez da Janete fazer uma palestra lá não sei aonde, com um auditório, com não sei quantas pessoas, eu posso estar aqui conversando com vocês, sempre trazendo conteúdos interessantes. Então, isso vai mudar muito a nossa cabeça, sabe? E você vai poder ter acesso a muitas pessoas que antes eram inacessíveis, que antes você não conseguia, de repente, ir para um curso, você não conseguia pagar um curso, porque era muito distante, não só o preço do curso, do avião, do hotel, enfim, de coisas que você gostaria de assistir, né? A Ana está dizendo que vamos deixar um legado para as futuras gerações. Sem dúvida, Ana, a gente vai sim. A gente está escrevendo uma história para as futuras gerações. E esse legado ele vai ser escrito, como eu falei. E como eu acredito, com o êxodo rural é importante, ao contrário, né? Eu acho que as cidades vão desinchar, muitas pessoas vão para o campo. Eu acho que muitas pessoas vão procurar uma qualidade de vida melhor, já que muitas pessoas vão poder trabalhar de casa. Lógico que não é a grande maioria. Aliás, desculpa, não sei se é a maioria não. Lógico que não são muitas pessoas, nem todo mundo. Mas muitas pessoas vão conseguir trabalhar de casa. E isso vai fazer com que as cidades desenchem mais. Isso vai fazer com que haja uma diminuição da poluição. Isso vai fazer com que haja uma diminuição de vários, até de aluguéis, como eu falei no início, né? Então muitas empresas vão ver que não é mais necessário você ter ali andares inteiros de aluguel. Muitas empresas vão ver que não é necessário você ter funcionários de carteira assinada dentro da sua empresa, que você pode terceirizar pessoas que estão trabalhando em outro país. E se você é um gênio em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e você pode ser contratado por uma grande empresa, assim você será, né? E as pessoas vão ter muito mais possibilidades. Eu acho que vai haver uma igualdade muito maior. E aí é legal lembrar disso. Eu acho que vai haver uma igualdade de conhecimentos muito maior. Porque hoje, às vezes, muitas pessoas, muitos grandes gênios estão escondidos em interiores, em locais onde não tem muito acesso, em locais onde a educação não chegou de forma correta, e a gente, de repente, perde brilhantes pessoas que poderiam dar grandes contribuições para o mundo, mas que agora, daqui em diante, né, do mundo que está se criando a partir de agora, muito provavelmente essas pessoas elas vão brilhar e trazer futuros melhores para a gente. Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa nossa live foi um pouquinho longa, tá quase estourando o nosso tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Deixem os comentários de vocês aqui nessa live. Marquem pessoas que vocês achem que vale a pena assistir essa live. Eu acho que foi uma conversa muito legal. E quando eu comecei a estudar esse assunto um pouco, comecei a olhar, né, para fazer essa live, eu falei, gente, que coisa que a gente precisa abrir os olhos, né? Ítalo, legal que você gostou, eu acho que você entrou já no meio, assiste desde o início que eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que essa é uma das melhores lives que eu já fiz nesses últimos dias, porque realmente o assunto ele é interessante. E como eu abri a minha cabeça para coisas que eu não tinha ainda prestado atenção. E assim como eu imagino que muitos colegas ainda não abriram a cabeça também para várias coisas que a gente ainda não tomou proporção do tamanho das mudanças que vem a partir de então. E acho que esse é o momento de a gente tomar essa proporção, tá? O Ítalo tá falando que é sempre bom te ouvir falando. Ai, que bom, Ítalo, eu fico feliz, de verdade. Esse conteúdo sempre é para vocês e eu fico feliz quando vocês gostam disso aqui que a gente sempre traz, tá?
Devia fazer a continuação. Vamos fazer uma continuação outro momento, olha. Porque, ó, já foi previsão pra caramba nessa live de hoje. Imagina, só eu vou ter que criar uma bola de cristal aqui pra gente poder fazer mais previsões do que tá vindo por aí. Mas o fato é que realmente eu acho que vai haver muitas mudanças. E se eu estudar, se eu vir mudanças diferentes, eu venho trazer assim pra vocês. Mas eu acho que só da gente conseguir digerir tudo isso que eu já falei aqui, que já é mudança pra caramba, e eu vou também depois tentar me adequar um pouco mais a esse tipo de conteúdo, porque lógico, tudo isso é muito novo, gente, tudo isso é muito novo para todo mundo. Então eu também vou procurar me adequar a esse novo mundo que a gente está criando, para que também a gente traga para cá, para o canal de Gestão Médica, como você médico pode se adequar mais ainda a esse atendimento diferenciado ao seu cliente, para que você gere um valor diferenciado, para que você realmente consiga continuar cobrando um preço justo, seja no online, seja no presencial, e acabar com essa história de que online você tem que cobrar mais barato. Isso não existe, isso não tem que existir, tá? A gente vai continuar no online, talvez até gastando mais tempo com o paciente conversando do que a gente gasta numa consulta no consultório. Então, isso tem até que ser cobrado a mais, porque o nosso tempo vai ser mais precioso, né? O nosso tempo vai valer mais. A gente vai ficar muitas vezes mais tempo conversando numa sala com o paciente no online do que a gente talvez fique no consultório, que muitas vezes é mais prático. Então, tudo isso tem que ser revisto, muito bem revisto, para que não se meta os pés pelas mãos, como os nossos antepassados fizeram lá atrás com os planos de saúde, quando eles aceitaram de forma vil os pagamentos que os planos de saúde ofereciam em função de quantidades que acabou se entrando no mercado, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Dr. Gildivan, presença ilustre aqui no nosso canal. Dr. Gildivan é o cara que mais entende de investimentos na medicina. Dr. Gildivan é oftalmologista e também é investidor médico. Entre no canal dele que vale muito a pena, gosto bastante. Doutor Gildivan, assista essa live depois, que eu acho que vai ser muito legal pro senhor também, viu? Vai ser muito legal pra você também, porque essa live tá show, mas agora a gente já tá se despedindo. Beijo, fiquem com Deus aí. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV. Então marque aquele amigo seu que você acha que precisa abrir a sua cabeça para esse mundo que está se criando nesse momento. Marque aquele amigo seu que você acha que vale a pena assistir essa live, que realmente foi diferencial, eu acho, que para o nosso mercado dos próximos anos. E quem tiver essa visão e quem sair na frente nos próximos anos, talvez se diferencie e muito no mercado nesse momento, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, até amanhã.